Aleluias! Bom dia com Jesus, povo de Deus. Tecnologia avançada, nova, coisas novas. Por isso o motivo do nosso atraso hoje. Mas glória a Deus. Seguimos dando glória a Deus misturado com aleluias e declarando que em todo tempo Deus é bom. Vai dar tudo certo, Pati. Glória a Deus. Estou aqui, Laisa. Glória a Deus. A gente vai avançando, aprendendo e avançando. E dando glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. À nossa frente vai o Senhor dos Exércitos. À nossa frente vai o Todo-Poderoso, quebrando muralhas, quebrando cadeias, fechando as bocas dos leões e nos dando vitória pelo sangue do Cordeiro. Estamos aqui debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, declarando: vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação em Jesus, nele, só nele, vai dar tudo certo. Porque ele é Deus, ele é rei, ele é fiel. É Deus quem manda seus anjos para fechar as bocas dos leões, para que não nos faça dano algum. É nesse Deus maravilhoso, grande e fiel, que eu coloco a minha confiança. Porque ele é bom, porque ele é Deus. Glória a Jesus. Gente, vamos orar. Vamos clamar diante do altar de Deus e declarar que Deus é bom. Vamos buscar a presença do Senhor. Nós estamos aí na nossa jornada de jejum. Estamos caminhando aí para os nossos 21 dias de jejum de doce. Glória a Deus. O jejum, qualquer jejum, ele não é uma dieta. E o que é isso? Quando você faz um jejum e você não segue, não cobre coração, não se envolve na presença de Deus, apenas você tirou um alimento. Então torna-se uma dieta. Mas quando é uma consagração diante do altar de Deus, o céu se move ao nosso respeito. Deus abala céu, terra e mar para nos dar a vitória. E quando o povo de Deus clama, Deus move o céu. Imagina um grupo se consagrando, orando e buscando a face do Eterno. Meu Deus, Deus faz maravilha. Deus, ele é fiel. Deus, ele é tremendo. Vamos orar? Já deixa no ponto aí teu caderno de oração, teus pedidos de oração, as fotografias, peça de roupa, coloca a tua água para ungir, deixa tudo num ponto, porque aquilo que é para Deus fazer, Deus faz, mas aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer, nós que temos que fazer, é colocar diante do altar de Deus o material para que Deus faça milagre. O clamar é nosso, o clamor é nosso, o jejuar é nosso, mas milagre só Deus pode fazer. Vamos orar? Nós confiamos em um Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus que é vivo, Deus que é fiel, Deus que pode todas as coisas. O Deus grande, ele está conosco para nos dar vitória. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Me ajuda aqui. Me ajuda a enviar esses aviãozinho, coraçãozinho, acordar o povo. Tem pessoas nesse momento que está em cima da cama com depressão, com opressão, e não tem a coragem de levantar para estar numa live. Por quê? Porque forças malignas mantêm essas pessoas em cima da cama. Um sono fora do normal. Vamos orar. Orar por essas vidas. E vamos enviar esses coraçãozinhos aqui para que pessoas acordem, sejam libertos. E eu não estou falando de um povo longe, distante. Estou falando um povo de Deus. A batalha espiritual. Vamos entrar em oração por esse povo, para que Deus liberte nossos amados, nossas famílias, em nome de Jesus Cristo.
Dani Guerreira, beijo no seu coração, minha querida. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos colocar nossa família diante do altar do Eterno. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Não importa o tamanho das nossas lutas, das guerras que nós estamos enfrentando. O que importa é você dobrar os seus joelhos diante do Deus vivo. Quando nós dobramos nossos joelhos na presença de Deus, o céu se move. O céu se move ao nosso favor. Deus manda anjos ao nosso encontro para guerrear ao nosso favor contra Satanás e o inferno. Então eu creio, Deus vai bradar o teu favor em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. E o nosso jejum continua firme, hein? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vem comigo, me ajuda aqui a mandar esses aviãozinhos, esses coraçõezinhos. Me ajuda aqui a compartilhar essa live. Em nome de Jesus, envia. Não pare não, até o final da live. Me ajuda, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não fazemos live para nós. Nós fazemos live para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para que vidas sejam curadas, libertas, transformadas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja Deus, Senhor, nós só queremos louvar e bendizer o teu santo nome, porque tu és grande, tu és fiel, Senhor, tu és poderoso. Não existe outro Deus além do Senhor. Não há força maior do que a força e o poder do nosso Deus. Tu és vencedor invicto. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. General de guerra. Aqui nos apresentamos no teu altar como teus filhos, através do sangue de Jesus. Nós entramos na tua presença e nós entramos para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus, perdão pelas nossas iniquidades em nome de Jesus. Sara a nossa terra, Deus, em nome de Jesus. Santifica-nos na tua presença, limpa-nos com o sangue de Jesus Cristo. Eu declaro nesta hora que nada, ninguém pode impedir as nossas orações que cheguem diante do altar de Deus. Ninguém pode impedir isso. Ricalabacalabasteia, porque nós oramos em nome de Jesus, porque nós invocamos o poder, a autoridade, a força, o domínio que há no nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre esta live, em nome de Jesus Cristo. Pai, vem nesta manhã e nos dê fé para caminhar, para prosseguir. Fé, xarabacalabasteia. Precisamos do poder da fé de Jesus nas nossas vidas. Renova a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, renova nosso ânimo, renova nossa alegria. Derebalabacalabachuricantalabastea. Desce com óleo fresco da unção sobre a cabeça de cada um aqui nessa manhã, renovando, restaurando. Em nome de Jesus, vem com teu poder de cura sobre esta live, tocando o teu povo com cura. Senhor, repreenda do nosso meio toda e qualquer enfermidade, espírito maligno de enfermidade, saia do nosso meio, em nome de Jesus, que bata em retirada toda enfermidade, todo peso, todo mal de sobre as nossas vidas, nossas casas, em nome de Jesus, seja qual for a procedência dessas enfermidades, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós nos apropriamos das pisaduras de Jesus lá na cruz do Calvário e declaramos que pelas pisaduras de Jesus estamos sarados, curados, em nome de Jesus. O mal, a assolação, a peste, as doenças, tudo que era mal contra nossas vidas, o que era nosso, a carga, a bagagem que era nossa, Jesus levou na cruz do Calvário. Por isso nos levantamos na autoridade, um poder que é no nome de Jesus, e ordenamos: Satanás, leva as tuas doenças, leva teu mal, depressão, opressão,
pressão alta, diabetes, toda doença, todo o mal, sai das nossas vidas, sai angústia, em nome de Jesus, sai síndrome do pânico, sai do nosso meio, bata em retirada, retroceda no poder, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Rica balabalabasteia, rica labacalabasteia. Toda doença agora sai das casas, sai dos nossos lares, sai, bagagem hereditária, doença de fundo emocional, sai do nosso meio. Em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nos posicionamos diante do teu altar, xarabacaia, pela nossa família, nos colocamos de joelho no altar de Deus, por essas causas, nos colocamos de joelho. A nossa família é família bendita de Deus, a nossa família, os nossos amados, não estão vulneráveis a Satanás, nem às trevas, em nome de Jesus, eles são herança do Deus vivo, propriedade do Senhor. Em nome de Jesus, cobre a nossa herança com teu sangue, cobre nossos netos, nossos filhos, cobre a nossa casa com o sangue de Jesus Cristo. Joga por terra toda maldição, toda obra maldita contra nossas casas, contra nossas famílias, em nome de Jesus. Onde houver projeto do diabo, das trevas, contra nossas famílias, joga por terra no poder do sangue de Jesus. Espírito maldito de confusão, de morte, sai da nossa família, sai de dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Bata em retirada das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós apresentamos os nossos lares, as nossas famílias, oh Deus, diante do teu altar. E nós clamamos, chama a nossa família pelo nome, chama os nossos filhos, chama Deus, nossos netos pelo nome, porque eles são herança do Deus vivo. Não geramos filho para vergonha, não geramos filho para calamidade. Rica badaraçô, porque eles são propriedade do Deus vivo. Senhor, tira do meio dos lares, dos casamentos, oh Deus, o adultério, joga por terra a mulher estranha nos casamentos, na vida dos filhos, o homem estranho, essa pomba gira do inferno que entrou para levar esse filho, esse neto, essa família, tira, joga por terra. É causa, Pai, que humanamente não tem como fazer, humanamente não tem como agir, mas nós confiamos em um Deus de milagre, nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas e clamamos, Deus, em nome de Jesus, vem agindo com milagres dentro das nossas casas, das nossas famílias, repreendendo toda obra maldita, repreendendo toda obra de Satanás contra nossas famílias. Em nome de Jesus, eu profetizo, toma posse agora aí, em nome de Jesus, eu profetizo sobre as nossas famílias, as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, eu declaro, maldição sem causa não prospera, e nenhuma maldição vai prosperar sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, por causa de Jesus que está conosco. Glória, rica labacalabasté, repreende dos lares a miséria, pobreza, o ladrão, o devorador, o cortador, o migrador, joga por terra, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos ensina que devemos ser fiéis a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Por essa atitude, Deus, o nosso Deus, repreende o ladrão, o devorador, a miséria, a pobreza, o gafanhoto, e o nosso salário, o nosso ganho não será estéril. Glória a Deus. Tua palavra diz em Malaquias 3,18, e outra vez verei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Nós entregamos no teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e declaramos que a prosperidade, que a tua palavra em Malaquias 3 diz que acontece na vida do dizimista, vai acontecer sobre nós. Senhor, quando a tua palavra diz, o salmista diz, fui moço, agora sou velho,
mas eu nunca vi um justo sequer. Um justo, Maria Ângela, nem um justo, Dani, rica labacaia, desamparado, e nem a sua descendência mendigando o pão. Isso é verdade, isso é poder, isso é a palavra de Deus, isso é para quem obedece a palavra do Senhor. O ladrão, o devorador não pode levar aquilo que é do dizimista, aquilo que é do ofertante. Zacarias 9:12 diz assim: Deus te restituirá em dobro tudo que o ladrão, o diabo, levou. Oh, Shuri, canta labacalabasteia, rica labacaia. Gente, vamos orar a palavra. Vamos viver a palavra de Deus, porque quando nós colocamos a palavra de Deus em ação, o inimigo tem que bater em retirada do nosso caminho, dos nossos lares, em nome de Jesus. Nós atravessamos o deserto, pastor Davi, atravessamos o deserto, Neuza, atravessamos o deserto, Maria Ângela, mas não vamos construir morada no deserto, porque a nossa morada é na terra prometida. Nós somos um povo que caminhamos debaixo das promessas do Deus vivo. E uma das promessas para a tua vida esse ano, toma posse, para a minha vida, para nossas vidas, é que seremos movimentados pelo poder da palavra de Deus, não movimentado pelas crises, pela assolação, pelo inimigo, pelas opressões, não. Seremos movimentados pelo poder da palavra de Deus. E o grande segredo, irmã Dadá, é crer na palavra de Deus. O grande segredo é, Maria Ângela, crer. Então somente crer. O grande segredo, igreja do Deus vivo, nesta manhã aqui, é crer naquilo que Deus falou. Deus falou, está falado. Vamos confiar, porque Ele não é homem que de repente muda de ideia. Não, Deus, Ele é fiel. Caráter de Deus, fidelidade. E não esquece, você é povo de Deus. E não esquece, você é herança do Deus vivo. Não esqueça, somos propriedade do Deus vivo na terra. Não importa o tamanho da luta, Laísa, que você está passando, no momento, Maria Ângela. Não importa, importa que você tem que abrir a boca, crer e declarar: sou propriedade do Deus vivo na terra. O Senhor me chamou para vencer. Glórias. Oh, xarabacalabasterebalaia. Deus abençoa o teu povo. Muda a sorte, muda a história. Libera aqui a aposentadoria, Pai. Causas na justiça. Pessoas aqui que tem causa na justiça, libera essas causas, em nome de Jesus. Libera aqui os pedidos de oração, faz milagre, porque milagre é capacidade de Deus. Só Deus pode fazer milagre. Senhor, nós estamos nos posicionando, Senhor, em oração, em jejum. Precisamos viver milagres. Oricanta labastea. A sua palavra diz, tu diz na tua palavra, se esse povo que chama pelo teu nome se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, orar, buscar a tua face, ó Deus vivo, rica labacaia, o Senhor diz que vem e muda a nossa sorte, o Senhor diz que vem e muda a nossa história, Senhor. Nós cremos assim. Por isso ofertamos, entregamos diante do teu altar nossos dízimos, nossas primícias, recanto, nosso jejum diante do altar de Deus. Nós somos o povo que não vamos retroceder, mas nós somos o povo que avança para o autor, consumador da nossa fé. Glória. Eu peço ao Senhor, marca este povo aqui nesta manhã com fé. Marca este povo através desse vídeo aí com fé, nesta noite, nesta madrugada, nessa tarde, neste país, recanta onde está entrando esta live. Marca este povo com fé, recanta labacalabacheia, que venha o dom da fé, o poder da fé de Jesus sobre a tua vida, te levando a caminhar
crendo que Deus pode e que Deus fará maravilha para a glória e honra do nome do Senhor. Pega teus pedidos aí, pega a fotografia, peça de roupa, pega as contas a pagar. Você tem dívida aí para pagar? Ei, se não puder pegar, fala o nome da dívida para Deus, apresenta. Vamos orar porque Deus pode. Deus é fiel, Deus é poderoso. Essas causas na tua casa que te levam a chorar, coloca aí diante do altar do Senhor. Vamos clamar ao Deus vivo, porque o Deus de milagres está aqui para operar milagres e maravilha ao nosso favor. Em nome de Jesus, glória. Oh, Rabacalabaxia. Olha aqui, Senhor, nosso caderno de oração. Olha aqui, Senhor, essas peças de roupa. Unge essas peças de roupa. Fotografia. Entra com milagres, Pai. Aonde iremos, Deus, se só o Senhor tem a palavra de salvação e de vida eterna? E aonde? Busca aonde? Se só Deus pode nos dar vitória e nos abençoar. Então, Deus, diante do teu altar, nós entregamos nossos pedidos nas tuas mãos. Faça milagres, milagres. Onde tiver uma mão estendida em direção ao céu, pedindo socorro, pedindo milagres, eu profetizo no nome de Jesus, milagres acontecendo na tua vida, em todas as áreas, e não há causa tão grande que Deus não possa entrar para mudar a tua história. Recebe o teu milagre em nome de Jesus, porque Deus ainda faz e sempre fará milagres, sinais e maravilha para deixar Israel, deixar o seu povo em festa em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Pega a tua água. Aleluias. Tem unção de cura aqui nessa manhã, nesse lugar. A unção de cura do Deus vivo está sobre nós. Tem unção de cura nesta live. Glória a Deus. Eu tenho motivo de crer em milagres, porque a minha vida, a minha família vive pelos milagres de Deus. Eu creio quando a igreja de Jesus invoca o nome dele, ele vem e então ele opera milagres, sinais e maravilha. Igreja, onde você não pode entrar, Jesus entra. Onde as tuas mãos não transformam, Jesus transforma. Onde a tua voz não muda nada, ei, o poder do Deus vivo entra e muda. Então acredita e manda dar, vai dar tudo certo. Deus vai entrar nesta causa para te dar vitória. Há momentos que parece que o inimigo está prevalecendo, né? Mas só parece, porque bramiu o leão, quem não temerá. Basta Deus dar uma ordem nessa situação, tudo muda para a glória dele, em nome de Jesus. Vem comigo. Pai, nesta hora, nós consagramos nossa água diante do teu altar, em nome de Jesus. Unge a nossa água para sinais, para milagres, para maravilhas, através da tua unção nestas águas nas nossas mãos. Queima o espírito da enfermidade, obra maldita, obra maligna, obra de feitiçaria, de macumbaria. Queima, destrói no poder do teu sangue, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas ungidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, em nome de Jesus, para milagres, sinais e maravilha, em nome de Jesus. Coloca uma gota do teu sangue sobre as nossas águas e nós testemunharemos o poder do Deus vivo sobre nós e a nossa casa, curando, libertando, salvando e transformando para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Toma dessa água, seja curado, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, glória a Deus, aleluias, aleluias. Nós somos o povo chamado por Deus para dar glória a Deus misturado com aleluia, aleluia. Chegou o momento da palavra. Glória a Deus. Está aqui o pastor Davi, mais uma vez conosco. Ele já faz parte do quarto de guerra. Pregador oficial do quarto de guerra. Glória a Jesus. Vamos estar chamando o pastor Davi. Ele vai trazer a palavra do Senhor. Fica firme. Não permita o inimigo te roubar, não. Em nome de Jesus, fica firme no Senhor. Eu sinto o cheiro de milagres. Pastor Davi, me dá um oi aqui, por favor.
eu sinto cheiro de milagres. Eu sinto Deus operando no nosso meio. Em nome de Jesus. A irmã Esther, guerreira do Senhor. Vamos que vamos, minha querida. Já ungiu a água aí, irmã Esther? Aleluia. Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Glória a Jesus. Estou chamando o pastor Davi. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Senhor, meu querido. Bom dia, pastora. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Jesus. Amém. Estamos aqui conectados mais uma vez, buscando a face do Senhor, né? Não tem privilégio maior do que nós começarmos o nosso dia já consagrando o nosso dia ao Senhor, né? Isso por si só já é maravilhoso, né? Amém. O som Muitas das vezes aí? Aqui tá perfeito, tudo certinho. Tá? Tudo certinho. Amém? Aleluia. E é sempre um prazer, uma honra, sempre quando a senhora chama eu estou disponível, porque quando nós atendemos o chamado de Deus, não tem dia, não tem hora, não tem local. Quando nós falamos, eis-me aqui, o Senhor ele vai usar do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser. E é sempre uma honra estar com a senhora aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia, e hoje, Deus, o Senhor te abençoe. Amém. E hoje Deus tem uma palavra para nós, né? O tema dessa live hoje é Deus não muda. E se tem algo que nós precisamos acreditar, é que Deus ele não muda. Ele permanece o mesmo, pastora Ana. Amém. Amém? Eu não sei qual que é a fase do momento da vida dessa pessoa que está participando da live, ou está vendo essa live tá passando, mas uma coisa é certa, Deus ele não muda. Amém? E eu queria compartilhar com vocês uma passagem rápida aqui, mas que tem vários segredos espirituais e liberações de Deus para as nossas vidas nessa manhã de quarta-feira, que eu creio que Deus preparou para cada um de nós aqui, que está lá em Josué, no capítulo de número 10, a partir do versículo 6. Josué, anota aí, capítulo 10, se tiver com a sua Bíblia, versículo de número 6 em diante, nós vamos ler até o versículo 11, tá bom? Diz assim, ó: E os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra que com ele estava e todos os seus valentes, e disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos o entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo de Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu, com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os derrotou até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que fugindo eles de Israel, a descida do Bet-Heron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Amém? Esse é o nosso Deus, pastora Ana. Amém. Olhando para essa história aqui, e até pegando o contexto dessa história, você vê mais uma história de livramento. Josué sendo participante, protagonista aqui de mais uma das maravilhas de Deus, né? Porque Josué, eu já até em outra oportunidade falei sobre isso, Josué capítulo 1, nós vemos que Josué não era um homem qualquer, pastora Ana. Josué, ele recebeu uma grande responsabilidade do Senhor, de nada mais, nada menos, amém? Assumir tudo aquilo que estava sobre o grande Moisés e continuar conduzindo o povo de Israel aquilo que era a terra prometida, aquilo que eram as promessas de Deus para aquele povo. Mas a Bíblia diz que mesmo Josué assumindo essa grande responsabilidade, no capítulo 1 o Senhor fala para ele: Josué, ser forte, ser corajoso, permanece fiel, não se desvia para a direita, não se desvia para a esquerda. Era como se Deus já estivesse preparando Josué para tudo aquilo que viria a acontecer na história de Josué. Porque Deus estava garantindo para Josué assim, Josué, eu, o Senhor, eu não mudo. Mas se você mudar,
as condições vão mudar. Então você não pode mudar, Josué. Você precisa permanecer firme, você precisa continuar acreditando, Glória a você precisa Deus. continuar Aleluia. perseverando. E para nós que estamos conectados aqui nessa live, não é diferente. Você é o Josué da história. Você é aquele que Aleluias. Deus chamou nessa manhã, te colocou conectado aqui nessa live, te despertou. Olha o privilégio que temos, pastora Ana. Eu vi a senhora falar no começo da live, quantas pessoas estão dormindo agora, poderiam estar conectadas aqui, e estão com problemas em casa, problema na família, problema no casamento, a porta de emprego está fechada, amém? Mas não está buscando, não está se posicionando, não está consagrando a sua vida ao Senhor, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém. E isso mostra que nós continuamos crendo e acreditando na Amém. palavra do Senhor, Amém. não se desviando nem Aleluias. para a direita, nem para a esquerda, mas meditando, buscando a face do Senhor, colocando os nossos pedidos diante do altar do Senhor. E pode ter certeza que haverá livramentos do Senhor nessa manhã, haverá Amém. Eu respostas do creio. Senhor nessa manhã sobre a tua Amém. vida, sobre a tua casa. Esse dia ficará marcado como o dia do Em nosso nome de milagre, pastora Ana, em Jesus. nome de Amém. Jesus. E a Aleluia. palavra do Senhor diz em Josué capítulo 10, que o rei de Jerusalém, Adoni-Ezeque aqui, ele fica sabendo da vitória um pouco antes de Josué e do povo de Israel sobre a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e agora ele fica sabendo que Josué está junto ali com o pessoal de Gibeão, que já era uma cidade muito grande. E aí então Adonisedeque, rei de Jerusalém, junta outros reis ali das províncias próximas de Gibeão e tenta fazer alguma situação ali, armar uma situação para que Josué não fizesse aliança com o povo de Gibeão. Porque eles sabiam que se Josué fizesse aliança com aquele povo, eles seriam muito mais fortalecidos. Diz então a palavra do Senhor que Adonisedeque, ele junta esses reis e programa aí matar a todos que estão em Gibeão. Amém? Diz a palavra do Senhor que o rei então de Gibeão fica sabendo daquilo, manda uma mensagem para Josué e fala: Josué, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de você e do teu povo. Resumidamente, eu preciso do teu Deus, Josué, porque o Deus que te deu vitória em Ai, o Deus que te deu vitória em Jericó, eu preciso de você, Josué. Glória a E essa Deus. foi a primeira coisa que o Senhor começou a falar ao meu coração, pastora Ana. Quando nós servimos ao Senhor e nós entendemos que Deus ele não muda, a primeira coisa que vem sobre a nossa vida é proteção e livramento. Amém. Amém? Quantas Amém. guerras e pelejas nós passamos durante o dia, durante a semana, durante o mês, mas nós sabemos que quando nós servimos o Senhor, Ele é Deus de escape, Ele é Deus de livramento, Amém. Eu Ele é Deus de creio. proteção. E Glória. diz o salmista no Salmo 91, ainda que 1000 tenham que cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Sim. nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Amém. O Amém. nosso Deus, ele não mudou. Não. Amém? Não A mudou. palavra do Senhor garante para nós: crede em Deus e estarás seguros. Amém. Crede nos seus profetas e Aleluia. prosperareis. Se Glória eu a creio no Deus. Senhor, tem proteção para minha vida, Amém. tem Eu livramento creio. para minha vida, tem escape para minha vida. Às vezes você está conectado nessa live aqui, você fala: pastor, tá todo mundo se levantando contra mim, é em casa, é no trabalho, é na família, é em todo lugar, a guerra tá travada. Mas ei, nessa manhã o Senhor manda te dizer, como Josué, fica na posição, tem livramento chegando para você, Amém. tem Eu creio. proteção de Deus chegando sobre a Eu tua casa, creio. sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Tem proteção do Eu Senhor sobre creio. você nessa manhã. Amém. Deus, ele não Assim mudou. mesmo. Ele continua sendo Deus que protegeu lá atrás, que vai te proteger hoje Aleluia. e vai te proteger todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E o Glória a versículo Deus. de número 6 mostra isso. O rei de Gibeão, quando ficou sabendo daquela situação, ele logo mandou chamar Josué e disse: Josué, não retires as tuas mãos dos teus servos que estão aqui em Gibeão. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos de você, porque ele sabia que em Josué havia livramento. Ele sabia que o Deus de Josué traria livramentos, escape, proteção. E ele sabia que com Josué ao seu lado, na aliança que ele tinha com Josué, ele saberia que teria livramentos. Ei, Glória a Deus. nessa manhã,
Tem livramentos de Deus chegando sobre nós em nome de Jesus Cristo. Satanás, ele já fez planos, pastora, e armadilhas para que nós nesse dia venhamos cair. Mas assim diz o Senhor, eu sou o Deus de livramento. Amém. Satanás, ele preparou a cova, a armadilha, a cilada, a artimanha, mas eu trago o escape, Amém. eu trago a saída, Amém. eu trago o livramento, eu trago a proteção. Eu sou o Senhor, Amém. assim diz o Senhor para nós aqui Glória a nessa Deus. manhã, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu entendo nessa história aqui, olhando esse texto, pastora Ana, é que não adianta, nós sabemos que estamos em guerra, mas não se posicionarmos na guerra. Quantas das vezes é o que a senhora falou agora há pouco, quantas pessoas poderiam estar conectadas nessa live porque estão em guerra? Satanás tá acabando com a família dela, tá acabando com o casamento dela, tá destruindo os filhos dessa pessoa, Sim. mas ela não consegue se posicionar. E a segunda coisa que o Senhor falou ao meu coração é que nós precisamos aprender que toda guerra precisa ser guerreada. Amém. Toda luta precisa ser lutada. Nós precisamos parar com esse negócio que, não, Deus vai dar livramento, Deus vai dar escape, então eu vou ficar aqui debaixo das cobertas, tomando meu suquinho de laranja. Não é assim, querido. Nós estamos em guerra. Nós precisamos se posicionar para a guerra. Nós precisamos entender que toda guerra precisa ser guerreada. Toda luta precisa ser lutada. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é o Sabaote, pastora Ana. Ele é o Deus da guerra. Amém. Ele é o Senhor dos Aleluia. exércitos, em nome de Jesus. Amém. Amém? E o Aleluia. exército do Senhor é um exército posicionado, Amém. é um exército preparado, é um Aleluia. exército que se tem que acordar às 7, acorda, que se tem que acordar de madrugada, acorda, Sim. se tem que passar o dia em jejum, ele passa. Sim. Esse é o exército que o Senhor quer Aleluia. levantar. E o versículo de número 7, quando Josué recebe aquela notícia de Gibeão, daquela cidade precisando da sua ajuda, precisando dos seus livramentos, o versículo de número 7 fala assim, ó: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a sua gente de guerra, ele e todos os seus valentes. Josué, ele foi para a batalha, ele foi para a peleja, ele não ficou acomodado não, ele não ficou paralisado não, ele não ficou ali aguardando o livramento do Senhor não, ele foi para a guerra. E é isso que nós precisamos entender. Deus, ele não muda, mas nós também não podemos mudar. Se Amém. tem guerra, vamos para cima da guerra. Amém. Se tem gigante, faça como Davi, vai para cima do gigante. Amém. Enfrente o que precisa ser enfrentado e creia. Acabei de falar, Deus tem livramentos, Deus tem proteção, Amém. Deus tem escape. Eu Não creio. importa o tamanho da tua luta, da tua adversidade, daquilo que você tem enfrentado, se posiciona nessa guerra, vai para cima. Aleluia. Deus está garantindo. Se essa guerra está diante de você, é porque você tem vitória nessa guerra. Amém. Se essa luta está diante de você, é porque ele tem vitória nessa Amém. luta para a tua Eu vida, creio em assim. nome de Jesus. Aleluia. Nós só precisamos se posicionar Amém. em meio à guerra. O Amém. nosso Deus, ele nunca vai nos deixar na mão em meio à guerra, mas Não. nós precisamos estar lá, pastora Ana, Sim, sim. posicionados na guerra, em Aleluia. nome de Jesus. Amém? Então, nessa manhã, pode ter certeza que você que está se posicionando aqui nessa live, Deus, ele está vendo o teu posicionamento e tem livramentos e vitórias do Senhor chegando sobre a tua vida, Amém. em nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que o Senhor me chama a atenção nesse texto aqui, quando Josué recebe aquela notícia da ajuda que ele precisa dar para aquele povo que ele tinha feito aliança, ele vai até o lugar da guerra, ele vai até o lugar da batalha. E a terceira coisa que o Senhor falou ao meu coração está aí no versículo de número 8. O Senhor diz assim para ele, ó: e disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Amém. Nenhum deles, Josué, poderá te resistir. Amém. O que o Senhor está dizendo aqui no versículo 9, pastora Ana, o Senhor já tinha dito para Josué no capítulo 1, a partir do versículo 8. Ei, Josué, não tema, ser forte, ser corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ninguém te poderá resistir. Amém. Todos os dias da Em tua nome de vida. Jesus. Então, aqui em Josué capítulo 10, versículo 9, o Senhor só está reafirmando isso para Josué. Ei, Josué, eu fui o mesmo
mesmo lá atrás, eu sou o mesmo hoje e vou continuar sendo o mesmo eternamente em nome de Jesus. Eu, o Senhor, não mudo. E a terceira coisa que o Senhor quer que eu declare sobre a tua vida é que as condições podem mudar, mas a palavra e a direção de Deus para mim e para a tua vida, essas não vão mudar. Foi isso que Josué fez, foi isso que o Senhor fez Josué entender. Ei, Josué, eu sou o mesmo Deus que te prometeu lá atrás, quando eu falei, quando Moisés tinha morrido. Não tema, ser forte, ser corajoso. Ninguém vai poder resistir a você e a esse povo. E aqui novamente o Senhor está reafirmando para Josué: ei, Josué, pode todo mundo se levantar contra você e contra a cidade de Gibeão, mas ninguém poderá te resistir. Eu vou te dar vitória. Você é o mesmo, você permanece o mesmo, eu também permaneço o mesmo. Então a vitória é tua. Aleluia. Creia, a palavra e a direção de Deus nunca vai mudar para a nossa vida. A palavra de Deus é sempre a mesma, permanece a mesma. E o Senhor manda dizer para você que está aqui nessa live, nessa manhã, assim como ele disse para Josué, não hoje, mas aquilo que ele já disse para você lá atrás: continua firme, continua forte, continua acreditando, continua perseverando, continua buscando, continua profetizando, continua orando, continua jejuando, continua fazendo a tua parte, porque eu, o Senhor, não mudo. E se você não mudar, a vitória está garantida em nome de Jesus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Eu sou o mesmo Deus que foi lá atrás e sou o mesmo Deus que age hoje na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor e a palavra do Senhor não mudam, pastora Ana. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus fiel. Aleluia. Josué poderia muito bem ter falado: meu Deus, agora eu vou ficar sozinho, porque agora são vários reis que estão querendo me atacar e atacar esse povo que eu fiz aliança. Mas o Senhor aparece para Josué e fala: fica tranquilo, Josué, eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo Deus. Você não muda, eu continuo sendo o mesmo Deus. Quanto mais nós estamos posicionados na vontade do Senhor e na palavra do Senhor, mais o Senhor continua sendo fiel a nós. Aleluia. Então não saia da posição. Não saia daquilo que é a direção de Deus para a tua vida. Amém? Fica onde Deus mandar você ficar. Vá onde Deus mandar você ir. Porque ali tem vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém? E a quarta coisa, pastora, que eu aprendo aqui dentro desse texto. Josué então recebe aquele comando do Senhor. É como se voltasse tudo aquilo que Deus tinha falado para ele lá em Josué capítulo 1, logo após a morte de Moisés. E ele fala: eu vou para essa batalha. Deus já me garantiu a vitória. Antes de eu chegar na batalha, eu já tenho a certeza da vitória, porque Deus acabou de me dizer. Mas a quarta coisa que o Senhor falou ao meu coração está no versículo de número 11. Diz assim, ó: e sucedeu que todos aqueles que se levantaram contra Israel, fugindo eles diante de Israel a descida do Bet-Heron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. A quarta coisa que eu preciso compartilhar com você nessa manhã, querido, é que nós precisamos ficar na posição, porque Deus, ele sempre vai agir com o seu sobrenatural, pastora Ana. Amém? Quando nós estamos na posição, nós vemos os milagres acontecer. Nós vemos o sobrenatural do Senhor acontecer. Quando nós fazemos a nossa parte. Josué, quando recebeu aquela notícia, ele se posicionou. Ele foi para a batalha. Ele foi para a guerra. Deus garantiu para ele que ia dar vitória. E ele ficou posicionado. Lembra do rei Ezequias? Todo mundo também querendo se levantar contra o rei Ezequias. Os amorreus, todo mundo ali mandando setas no coração do rei Ezequias. Mas o Senhor aparece para Ezequias e fala: ei, Ezequias, nessa peleja não tereis que pelejar. Só fica na posição, Ezequias. Fica na posição que você vai ver os livramentos que eu tenho para você. E foi isso que Ezequias fez. Com Josué não foi diferente. Josué se posicionou para a guerra, ficou na posição, e de repente, quando aquele povo está vindo para atacar Gibeão e a Israel, a palavra do Senhor diz que Deus começa a mandar chuva de pedra, pastora Ana. E mais são os que morrem pela chuva de pedra do que os que morrem pela espada do povo de Israel. É isso. Deus, ele começou a agir.
agir, Deus ele começou a intervir, Deus ele veio com o seu sobrenatural, e é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu também tomo posse. Se o diabo, se o inferno inteiro, se Satanás, seus demônios têm se levantado contra você, a tua casa, a tua família, pode ter certeza que haverá intervenção de Deus. Aqui foi chuva de pedra. Eu não sei como Deus vai agir, mas uma coisa é certa, ele vai agir. Isaías 43:13, pastora Ana, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvéssemos acordado, Deus ele já era. Amém? E não há quem possa escapar das suas mãos, porque agindo Deus, ninguém impedirá. O nosso Deus ele vai agir. Eu profetizo sobre a tua vida, Deus vai agir nessa manhã sobre a tua vida, Deus vai agir nessa manhã sobre a tua família, Deus vai agir nessa manhã sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Deus nessa manhã está agindo de maneira sobrenatural. O mesmo Deus aqui de Josué capítulo 10, que enviou chuva de pedra, amém? Não era chuva de granizo não, era chuva de pedra. Aquele povo começou a morrer, pastora Ana. Tamanho eram as pedras que o Senhor enviava para preparar emboscadas contra o povo de Israel. Ele falou, não, nos meus ninguém toca, nos meus ninguém se levanta, eu já dei vitória para eles, a minha palavra não volta atrás, eu não mudo, eu sou fiel naquilo que eu falo. E Deus ele começou a intervir, Deus ele começou a agir. Creia na promessa e na palavra de Deus. Deus não se enganou, Deus não errou, Deus não mudou. Se ele prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Fica na posição e você verá o grande livramento do Senhor. E foi isso que Josué e aquele povo viveram, pastora Ana. Eles viram aquele livramento e viram como o Senhor foi fiel a eles. E sabe o que aquele dia se tornou? Versículo de número 14, eu finalizo. Versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim, ó. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Amém. Aleluia. Não haverá, pastora Ana, não houve dia antes e nem haverá dia depois melhor do que o dia preparado pelo Senhor, chamado hoje para nos dar vitória. Deus ele vai ouvir o nosso clamor. Deus ouviu a oração de um homem. Deus ouviu a oração de um homem e atendeu e agiu. Assim será na nossa vida nessa manhã. Aquilo que você tem orado, buscado, clamado, colocado diante do altar do Senhor, Deus está falando, ó, em quinto lugar, esse dia, essa quarta-feira, dia 12 de março de 2025, será um memorial diante de você, de mim e de você. Não haverá dia melhor do que esse antes e nem depois. Esse dia ficará marcado como o dia do teu milagre. Esse dia ficará marcado como o dia do teu livramento. Esse dia ficará marcado como o dia da resposta de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque é o Senhor que peleja pelo seu povo. Essa batalha não é nossa não, pastor. Essa guerra não é nossa não. Essa luta não é tua não, meu irmão. Essa luta não é tua não, minha irmã. Essa luta é do Senhor. É Ele que peleja as nossas pelejas. É Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que luta as nossas lutas. É Ele. Tudo é o Senhor. E o melhor, Ele é vencedor invicto, pastor Ana. Ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a minha, não vai ser a tua, que ele vai perder nessa manhã, no dia chamado hoje. Creia, esse dia ficará como um memorial da tua vitória, daquilo que o Senhor ele vai fazer e fez na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Eu já tomei posse. Quando o Senhor falou tudo isso ao meu coração, eu já comecei a minha quarta-feira diferente, pastora, falando, é esse dia, é esse dia. Essa quarta-feira não é uma quarta-feira qualquer não. Não haverá, não houve dia melhor do que esse, não haverá. Esse dia é o dia que eu vou provar da intervenção de Deus, da ação de Deus, do sobrenatural de Deus. Eu tô aqui, ó, posicionado na fiação, na direção do Senhor. Vim para a batalha, vim para a guerra. Então aguarda. Deus ele vai agir em nome de Jesus. E agindo ele, ninguém vai impedir. Amém? Toma posse dessa palavra para o teu dia. Toma posse dessa palavra para a tua quarta-feira. E eu tenho certeza que o Deus de Josué, como ele não muda, pastora Ana, ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Ele é o nosso Deus hoje, ele é o Deus dessa manhã. Ele é o Deus que está conosco em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Deus não muda, glória a Deus. Aleluia. E esse é o momento
Nós estamos clamando. Amém. Quem não estiver pode entrar nessa visão. Por uma intervenção de Deus. Amém. Nome Não é no de braço Jesus. da carne. Não. É isso. É no poder de Deus. Glória Amém. a Deus é Deus. fiel. Já Glória a tomei Deus. posse da minha vitória, em nome de Amém. Eu já tomei posse também. Já Aleluia. comecei a quarta-feira diferente. Amém. Nesse dia chamado hoje. Amém. É isso aí. Deus é fiel, meu querido. Se Deus... tivéssemos tempo, estenderíamos essa live aí, compartilhando o que Deus tem, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Mas dá para fazer como que o boi se alimenta? Oi? Como que o boi se alimenta? Se ruminando ali da palavra. É isso aí. É isso aí. Nós precisamos pegar essa palavra e digerindo durante todo o dia. Todo dia, por onde for. E chegou no trabalho, já vai lembrando da palavra. Chegou na escola, chegou, voltou para casa. É essa palavra. Deus vai agir. Nós não sabemos a hora que ele vai agir, mas que ele vai agir, ele vai, pastor. Vai agir, ele vai. E de maneira sobrenatural. Natural. Não sabemos a hora que ele vai agir, só sabemos de uma coisa. Ele vai agir. Vamos ficar na posição. Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando ele falou no início do ano, usando a vida do bispo, que esse ano seríamos movimentados. Amém. Pela palavra, é isso aí. É isso aí. Ano de milagres, né? Vamos se movendo na palavra que os milagres vão acontecendo. Glória a Deus. Meu querido, muito obrigado por mais uma vez. Eu que agradeço, pastora. Aqui no quarto de guerra. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Entre nas tuas causas. Amém. Fazendo milagres, sinais, de Jesus. Maravilha e te colocando em dupla honra. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Vida, em nome Amém. de Jesus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para a senhora e bom dia para todos aqui conectados. Você também. Deus abençoe. Deus é fiel. Amém. Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Palavra poderosa. A intervenção de Deus nas nossas vidas. Esse dia de hoje, se você colocar a tua fé em Jesus, ficará marcado como o dia da resposta de Deus para a tua vida, como o dia da tua vitória. Eu sempre ministro, falo para as pessoas e para mim mesmo, o que é para Deus fazer, ele faz e não deixa faltar nada, porque Deus não deve nada para ninguém. Agora, aquilo, meus queridos, que é para nós fazermos, aquilo que é a nossa parte, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Milagres, ele tem que ser provocado. Josué ouvia Deus e se posicionava. Ouvia Deus e se posicionava. Aquilo que é para você fazer, orar, jejuar, consagrar um jejum diante de Deus, buscar a palavra, se posicionar em adoração, são tudo armas de guerra. Deus não vai fazer, mas o Senhor já colocou nas nossas mãos, disponível está, as armas de guerras, e nós precisamos vencer, e para vencer é necessário um posicionamento diante de Deus, buscando a Deus e declarando quem Deus é e declarando quem somos em Cristo Jesus. Em cima de uma cama você não vai ter vitória nunca. Com a cara na TV, em momentos errados, você não vai ter vitória nunca. Mas com o coração voltado para Deus e falando, não aceito essa situação. Eu não aceito isso na minha vida. Vou me posicionar, vou partir para cima, vou me posicionar como Josué se posicionou. E o mesmo Deus de Josué, o meu Deus, vai me dar vitória. Eu tenho orado por situações com meu coração cheio de paz e falando, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito. Ainda ontem à noite, Deus ministrava no meu coração. Estamos em um tempo agora que precisamos orar. Pastor Davi, você está aqui. Orar em línguas estranhas. Ei, línguas do céu. No momento que você estiver colocando uma causa diante de Deus, comece a orar em línguas estranhas. Depois que você orou no teu idioma natural, comece a orar no meio da guerra em línguas estranhas.
línguas que o inferno não conhece, que o diabo não conhece, que os demônios não conhecem, mas que o céu conhece, língua do céu. Começa a guerrear na língua do céu. Oh, Shurikantalaia, comece a orar por esta causa, até sentir paz no teu coração, até sentir gozo no teu coração. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo, porque foi deixado para nós. Vê lá em Atos 2, é promessa de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Você não pode se acomodar, eu ainda não fui. Não, vai se movendo, vai adorando, vai buscando. Onde houver culto na tua igreja, nos cultos de oração, vai, participa no meio da adoração. O Senhor se manifesta. E se é desejo do teu coração orar em língua de fogo, oh, Xarraia, busque a Deus, os dons espirituais, igreja, são ferramentas que Deus nos dá para vencermos as batalhas, para ganharmos a nossa vitória. Em nome de Jesus, abre a boca e começa a guerrear. No nome de Jesus, Ele prometeu nos dar a vitória. E é esse o nosso posicionamento diante do Senhor. E eu denuncio agora, diante do altar do Deus vivo, em concordância com a igreja de Jesus, que o espírito maldito da depressão não vai prevalecer sobre nós. Em nome de Jesus, o espírito da morte está denunciado, lançado no abismo do inferno. A morte que vem para roubar o ânimo, a morte que vem para roubar a fé, a morte que vem para roubar a alegria, a disposição em trabalhar, a disposição em orar, a disposição em cuidar da sua casa, da sua família. Está por terra toda morte, em nome de Jesus, todo roubo, por terra, eu denuncio diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Recebe vida, em nome de Jesus, nesta manhã. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, os teus arguilhões? Tragada foi a morte pela vida. Oh, o nosso Redentor vive e o nome dele é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Levanta dessa cama em nome de Jesus. Levanta desse sofá em nome de Jesus. Sai dessa situação no poder, autoridade que é no nome de Jesus e parte para cima. Em nome de Jesus, se levante contra o inimigo, em nome de Jesus, e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Há momentos que a gente fica querendo uma explicação. Eu queria saber por que essa luta, eu queria saber por que essa situação na minha vida. Deus não chega para Josué em momento algum e diz: olha, Josué, é assim, você foi escolhido, mas você substituiu Moisés, então, sabe, Josué, a situação é assim, assim, assim. Não, Deus não chega para Gideão quando Gideão se achou oprimido, deprimido, e ele era o único que sobrou. Deus não chega para ele falando, coitadinho de você, né? Mas olha, é assim, assim, não. Homem valente, ei, homem valente, Deus é contigo. Nessa manhã, Deus diz para mim, para você, como falou para Gideão, para Josué, homem valente, seja forte. Ei, eu sou contigo, seja forte. Você não precisa olhar e enxergar a força em você para você acreditar, ei, que você é forte. E essa força, ela vem de Deus. Essa força que nos leva a vencer, que nos leva a derrubar os gigantes. São inúmeros gigantes. Essa força, ela vem do alto. Essa força, ela vem de Deus. Ela vem de um Deus que nunca perdeu batalha. Ele disse hoje para nós que ele não se esquece de nós. Ele não nos deixa vulnerável nas mãos do inimigo. Balassorrebalaia. Há momentos que parece que o inimigo está prevalecendo, né? Há momentos que parece que no meio da nossa guerra o diabo está vencendo, porque nós estamos cansados. Oh, xarabacaia! É muito tempo a nossos olhos de espera, mas isso são mentiras que o inimigo lança contra nossas vidas,
para a gente ceder e dar abertura para ele. Mas lá em Isaías, a palavra de Deus diz assim: o Todo-Poderoso não se cansa, Maria Ângela, não se fadiga, povo de Deus aqui. Ei, o Senhor não se cansa, o Senhor não se fadiga, mas o Senhor renova as forças, renova o nosso vigor daquele que confia, que espera nele. A nossa esperança, ela não é igual à esperança do mundo secular, daquele que não tem Jesus. A nossa esperança está em Deus. Ricanta. Isso não tem negociação. Isso não tem aliança. A nossa aliança é com Deus vivo. E a nossa fé, a nossa esperança está nele. Nele, na palavra dele. Aquilo que Deus falou é. A palavra de Deus é a boca de Deus. Glória. Igreja, homens, mulheres, ei, firma a tua fé na palavra de Deus. Coloca a tua família debaixo do poder da palavra de Deus. E aquilo que Deus disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Aquilo que Deus falou nesta manhã, que ele vai fazer na tua casa, ele vai fazer. Você não pode manipular Deus. Deus faz no tempo dele, no momento dele, na hora dele, do jeito dele, mas tudo que ele faz é perfeito e é melhor do que aquilo que nós planejamos. O Senhor vai te surpreender. Toma posse dessa palavra ministrada nessa manhã. Tome posse das orações feitas pela tua vida, pela tua casa. Pega essa água ungida, coloca na geladeira, faça suco, deixa a água lá. Mas se posicione em guerra, se posicione em guerra, como foi ministrada a palavra de Deus, assim se fará, porque o Deus que servimos, ele é um Deus vivo, ele é muito Deus. Vamos encerrar? Oh Deus, meu coração se alegra pela tua presença. Meu coração se alegra em saber que Deus é Deus e fora do Senhor não há outro Deus. Meu coração se alegra porque nesta manhã o Senhor já renovou a nossa força, glória. Rica balabalabaxaia. Meu coração se alegra porque não estamos, não somos, não seremos vulneráveis ao inferno e às trevas. Somos povo de Deus, somos o povo a quem Deus escolheu para vencer. Rica labacaia, e à nossa frente vai o general de guerra. Oh, rabalabalaia, aquele que abriu caminho no meio do mar. Oh, glória, é o mesmo, não muda, é fiel, é grande, é poderoso, ribalabasteia. Deus, não há cálculos que possamos fazer para chegar ao milagre. Não, milagre, ele não chega pelo intelecto, ele não chega pela capacidade humana. Milagre é o poder sobrenatural de Deus. Este poder eu profetizo sobre a minha vida, sobre o teu povo nesta manhã. Balassori cantalabastere balabasteia. Deus alcança este povo que está clamando, orando, buscando, se consagrando no teu altar. Alcança com milagres. Queremos viver milagres, maravilhas, sinais do Senhor. Ajuda-nos a termos posicionamento de vitória, posicionamento de guerra diante do teu altar. Faça com que os nossos adversários, inimigos, pereçam como gordura de cordeiro. Mas quanto a nós, israelita, quanto a nós, o teu povo, que tu chama de teu povo, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Em nome de Jesus, Israel tem característica de louvor, de vitória, de adoração, também de guerra, mas não importa. Israel festeja 7 dias direto, festejando, celebrando quando o Senhor libera a vitória. Faça isso conosco. Queremos ter essa característica, esse caráter de adoradores do Deus vivo, balaba cheia. Não permita que venhamos ter como normal,
quando Deus nos responde. Não permita que venhamos ter como normal quando o Senhor abre as portas. Dai-nos, Senhor, o posicionamento como de Davi, adorador, adorador, adorador do Deus vivo. Nós precisamos te adorar em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tribulação. E quando o céu se abre, precisamos continuar adorando a Deus. Eu profetizo sobre você aqui, nesta manhã, o poder desta palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Não é pelo intelecto, é pela fé. É pela fé. A palavra de Deus não se entende pelo raciocínio humano, pelo intelecto, mas a palavra de Deus, ela flui onde ela encontra fé. Então receba a fé nesta manhã e deixa o Eterno cumprir as promessas dele na tua vida, em nome de Jesus. Eu te envio, igreja do Deus vivo, para viver um tempo de milagres, de maravilha, de vitória, tempo de consagração, de jejum. Neste jejum, viveremos os milagres de Deus nas nossas vidas, porque Deus, ele é fiel. Oh, xarabacaia, vai para um dia de vitória, em nome de Jesus. E o Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre você e te marque com paz inexplicável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai debaixo da graça do Eterno, debaixo do poder do Deus vivo. Na sexta-feira próxima, se o Senhor permitir, estaremos aqui de volta, declarando que o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus. Traz o teu testemunho, em nome de Jesus, compartilha conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa alegria seja maior, em nome de Jesus. Glória a Deus, louva a Deus pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bispa, minha querida, beijo no teu coração, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Deus é fiel e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, nós, igreja, não vamos parar. Estamos alegres, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Amo vocês. Deus te abençoe. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Em meio à espera, tenha paz. Tenha paz. Senhora Ariana, Deus te abençoe, minha querida. Derrame toda a sorte de bênção e de vitória sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. O Senhor não falha, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Desde o início desta live, pastor Davi. Desde o início, irmã Dadá. Desde o início, bispa. Desde o início, povo de Deus. Deus aqui nessa live, confirmando cada oração, confirmando a palavra, confirmando a adoração e ações de graça. Deus te abençoe. Ama a tua vida. Beijo no teu coração. Aleluias.